1 Tessalonicenses, então, vamos lá, capítulo 1, a primeira coisa que a gente vai entender é que Tessalonicenses é também uma cidade, Tessalônica, onde Paulo escreve para os irmãos da cidade de Tessalônica, e por isso a carta se chama Tessalonicenses. E primeira é porque são duas cartas. Paulo escreve uma carta, depois escreve a segunda carta. Amém? Então nós vamos ler hoje a primeira carta de Paulo aos irmãos da cidade de Tessalônica, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Vamos lá. O que nós aprendemos com essa carta que foi escrita há 50 anos depois de Cristo? O que nós aprendemos com essa carta que foi escrita para os irmãos ali da cidade de Tessalônica, que estavam distantes do seu pastor, que era Paulo? O que nós aprendemos com ela? A primeira coisa que aprendemos está no capítulo 1, lá no versículo 3, acompanha comigo, vai ser colocado aqui também o versículo, tá? Para você não se perder, vamos lá? Capítulo 1, versículo 3 diz: Pois lembramos na presença do nosso Deus e Pai, como vocês puseram em prática a sua fé, como o amor de vocês os fez trabalhar tanto, e como é firme a esperança que vocês têm no nosso Senhor Jesus. É o que o texto está dizendo para nós. Paulo fala assim: pois lembramos, olha o que Paulo está dizendo, na presença do nosso Deus e Pai, como vocês puseram em prática a sua fé. Pastor, o que eu aprendo com esse versículo? Coloque a sua fé em prática. Paulo disse, a fé dos irmãos de Tessalônica chamou a atenção de Paulo. E esse primeiro ponto é isso: colocar a sua fé em prática. Como você tem tratado a sua fé nesses dias? Como você tem cuidado da sua fé nesses dias? Será que nesses dias você tem colocado a sua fé em prática? Será que nesses dias você tem usado a sua fé nesses dias? Sabe que nós não usamos a nossa fé? Eu provo para você que nós não usamos a nossa fé. Sempre que alguém fica enfermo, a primeira coisa que você pensa é remédio ou médico, sim ou não? A primeira coisa que vem à cabeça vai mostrar se você é uma pessoa de fé ou não. Se você é uma pessoa de fé, quando alguém fica enfermo, a primeira coisa que você faz é estender as mãos e orar por essa pessoa. Eu sei que muitas mães ficam aflitas por causa dos seus filhos que ficam enfermos em vários momentos. Muitas mães ficam aflitas quando um bebê, por exemplo, fica enfermo. Sabe, você não sabe o que fazer, não é verdade? Principalmente quando é uma mãe de primeira viagem. É muito difícil, é muito tenso. Tenho 2 filhos. Sei o que é esta sensação. De madrugada, muitas vezes você acorda, o filho está com febre e você pensa: e agora? O que eu faço? A primeira coisa que vem à cabeça é pegar essa criança, bota no carro ou o veículo que você tiver, e levar para onde? Para o pronto-socorro. É a primeira coisa que vem na sua cabeça? Então você não está colocando a sua fé em prática. Mas escute que eu quero te alertar. Eu não estou dizendo para você não levá-lo ao médico, de forma alguma. Eu não estou dizendo para você não levá-lo ao pronto-socorro, de jeito nenhum. Eu estou dizendo que a sua primeira ação deve ser colocar o seu filho na presença de Deus. Eu estou dizendo que a sua primeira ação deve ser colocar o seu filho na presença do Senhor, ou seja qual for a pessoa que estiver enferma. A sua primeira atitude deve ser colocá-lo na presença de Deus. Quando você tem um problema, uma situação na sua vida, seja qual for a situação, um prejuízo, um momento de dificuldade, um momento de pressão no trabalho, um problema no casamento, qual a sua primeira atitude? Brigar, tentar ganhar na briga, vamos dizer assim, na discussão, né? Seu primeiro aspecto é tentar ganhar na discussão? Falar assim: e agora, o que eu vou fazer? Para com isso, irmão, você nunca vai ganhar na discussão, sua mulher sempre vai vencer. Mas a única coisa que você tem que fazer é se apegar em Jesus, colocar o problema da sua vida, colocar o problema do seu casamento na presença de Deus. Sabe, a sua primeira atitude mostra se você é um homem, uma mulher de fé ou não. Então a Bíblia está dizendo que você deve colocar a sua fé em prática. Nos dias de dificuldade que você está vivendo, você tem orado? Se você não tem orado nesses dias agora, você não está colocando sua fé em prática. Você não é uma pessoa de fé. Eu tenho
conclamado, vou usar essa palavra aqui, essa palavra chique, bonita, eu tenho conclamado a igreja para orar pelo menos 30 minutos por dia. Eu tenho implorado para a igreja buscar a Deus em oração. Irmãos, eu tenho uma oração de segunda a sexta que a gente faz pelo aplicativo Google Meet, onde vários irmãos estão se reunindo comigo ali para orar, para buscar a Deus. No primeiro dia, nós éramos 3 pessoas, acredite, 3 pessoas compareceram a esta oração no Google Meet. No segundo dia, subimos para 4 pessoas. No terceiro, nós subimos para 5 pessoas. Na última reunião que tivemos, nós já éramos quase 10 pessoas reunidas ali no Google Meet para orar. Aí de repente você pode dizer para mim assim: pastor, mas eu não consigo orar dessa maneira, pastor, eu preciso ir à igreja. Tudo bem, se eu abrir a igreja, você vai vir à igreja? Eu sei que não vai vir. Então eu estou te chamando para uma ferramenta que facilita a sua vida. Todos os dias, de segunda a sexta, das 18 às 18h30 até às 19 horas, apenas 30 minutos, nós estamos nos reunindo no Google Meet para orar por Arizona, para orar pela sua cidade, se você quer de outra cidade, para orar pela tua vida e para meditar na palavra de Deus. Rápido, prático. Você fica pouco tempo comigo, não atrapalhe o seu dia. Eu tenho buscado a Deus. Se você não é uma pessoa que tem buscado a Deus em oração, eu quero te dizer, com todo o carinho do mundo, você não está botando a tua fé em prática. Porque escute, preste atenção, quando eu oro, eu estou falando com uma pessoa que eu não conheço, não é verdade? Ou quer dizer, o que eu nunca vi, porque eu o conheço, mas eu nunca vi. Eu estou falando com uma pessoa que eu nunca ouvi, ou nunca vi fisicamente. Então eu estou botando a minha fé em prática, porque somente pela fé, eu posso orar por uma pessoa que eu nunca vi. Quando eu oro por cura, eu estou tendo fé de que o Senhor é aquele que pode me curar, ou aquele que pode curar o meu parente, o meu filho, seja quem for. Você está conseguindo compreender isso? Nesses dias agora, são dias de colocar a fé em prática. Nesses dias agora, são dias de você levantar pela manhã e dizer assim, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, e começar a declarar a palavra. Nesses dias agora, são dias de você colocar na presença de Deus, a sua vida, os seus filhos, o seu casamento. Satanás está endemoniado, e ele está surtando contra a tua vida. Satanás quer acabar com você não sabe disso. Satanás vai diante dos casamentos para derrubar os casamentos, para destruir os casamentos. Satanás vem diante da tua família para deixar você pobre, desamparado, para deixar você enfermo. Satanás está endemoniado. Eu gosto de falar essa expressão. E eu quero que você nesse momento acorde e comece a colocar a tua fé em prática. Nós não estamos no momento de brincarmos de ser crente. A gente não está no momento de brincar, de ser evangélico, de brincar de crer em Deus. Não, nós estamos no momento de estarmos vivos na presença de Deus, clamando pela presença de Deus. Nós estamos no momento de buscarmos ao Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento e com toda a nossa alma. E por isso eu clamo pela tua vida, para que você acorde. Vira para o irmão que está do seu lado aí na sua casa e fala para ele assim, acorda, cara. Fala para ele, acorda. Porque o tempo mudou, as coisas mudaram, nós não sabemos o que nos espera pela frente e nós precisamos nos apegar em Deus. Eu quero convidar você, para você se apegar com Deus. Quero convidar você para que nesses dias você possa gastar mais tempo com Jesus e tempo de qualidade, para que nesses dias você possa viver um tempo maior com Jesus, para que você possa ler mais a palavra de Deus, buscá-lo na palavra. Pastor, olha os problemas, irmãos. Pastor, mas eu não consigo, eu tenho dificuldade na leitura. Não, para com isso, pega a sua Bíblia lá, pega uma Bíblia no celular, bota a Bíblia no celular,
Eu vou pedir para você baixar uma Bíblia lá em NTLH. Se você quiser, me chama no Zap, me chama aqui no grupo que eu mando um link para você de uma Bíblia que ela tem a leitura e você dá o play e um cara vai ler ela para você. Ah, pastor, mas assim não vale. Irmãos, o que não vale é você não conhecer a palavra. Todo recurso que você puder usar vale. Entra no YouTube e coloca o Sidney Moreira, sei lá, Cid Moreira, Sidney não, né? Cid, né? O Cid Moreira lá, Apocalipse capítulo 1. Vamos ver o mundo acabar, vamos lá. Apocalipse capítulo 1. Vai ouvir a palavra de Deus, meu irmão. Você precisa conhecer a palavra de Deus. E não importa qual ferramenta você vai usar. Não importa qual ferramenta você vai usar. O mundo em que estamos vivendo não existe mais desculpa. Você tem todo tipo de ferramentas. Todo tipo de ferramentas para serem usadas. E eu clamo a você agora nesse momento para botar a tua fé em prática. Põe o teu joelho no chão. Começa a clamar ao Senhor. Porque botar a fé em prática é começar a orar por um Deus, a um Deus que você nunca viu. O fato de você estar aqui acompanhando essa live já mostra que você tem fé. Porque você crê que essa mensagem é a mensagem do Deus vivo, Deus verdadeiro. Você crê? Você está aqui para receber a palavra de Deus. Porque você crê nesse Deus que é Salvador. Aleluia. Vamos continuar. O próximo ponto. O texto bíblico, Paulo nos ensina em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5, que é o poder de Deus, que o Evangelho é o poder de Deus. Vamos lá? Pois temos anunciado o Evangelho a vocês, não somente com palavras, mas também com poder, com o Espírito Santo e com a certeza de que esta mensagem é verdadeira. A Bíblia está dizendo que Paulo estava anunciando um evangelho que não era apenas um evangelho de palavras, mas um evangelho de poder. Você está conseguindo entender o que eu estou dizendo para você? Deus está querendo se apresentar como um Deus poderoso na sua vida. O evangelho que era anunciado de Paulo para os irmãos da cidade de Tessalônica não era um evangelho apenas de palavras, mas era um evangelho de poder, um evangelho do Espírito Santo. E eu quero que você hoje foque sua mente nisso, guarde isso no teu coração, porque o evangelho que Jesus está querendo ministrar na tua casa, na tua vida, na tua família, é um evangelho de poder. Não um evangelho apenas de palavras, não, mas um evangelho transformador. Um evangelho que vai transformar a sua vida, que vai transformar a sua casa, que vai transformar a sua família. Um evangelho, irmãos, que vai fazer você viver uma vida completamente diferente da vida que você tem vivido. Um evangelho que vai mudar completamente as suas razões. Um evangelho que vai mudar o seu modo de pensar. Um evangelho que vai mudar o seu comportamento. Esse poder é o poder que vai transformar o seu comportamento. Esse poder é o poder que vai transformar as suas atitudes, o modo como você enxerga as coisas. Que vai fazer de você uma pessoa gentil. Que vai fazer de você uma pessoa amável. Que vai fazer de você uma pessoa educada. Deus está querendo mudar a sua vida, que vai tirar você da miséria e vai te colocar num nível de prosperidade. É o Deus que vai tirar você do lamaçal e vai te levar para um tempo de honra. É o Deus que vai perdoar o seu pecado e vai te trazer para um tempo de santidade. Você está pegando isso onde você está? Deus quer fazer muito na tua vida, meu irmão. Deus quer fazer muito na tua casa. E esse evangelho que eu estou pregando, vou tomar as palavras de Paulo para mim agora. Esse evangelho que eu estou pregando para você que está me acompanhando, é um evangelho que quer transformar a sua vida. É um evangelho que quer mudar as circunstâncias. Porque a Bíblia diz que o que o olho não viu, o ouvido não ouviu e jamais penetrou o coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus planejou coisas lindas e maravilhosas para você. Aleluia. Glória a Deus. Pois temos anunciado o Evangelho. Olha o que o texto está dizendo para nós. Pois temos anunciado o Evangelho a vocês, não somente com palavras, mas também com poder, com o Espírito Santo e com a certeza de que esta mensagem é verdadeira ou é a verdade. A Bíblia está dizendo, esta mensagem é a verdade. Eu vou tirar o termo verdadeira, eu vou falar do jeito que está aqui na Bíblia, aqui embaixo, aqui como você está lendo. A Bíblia está dizendo assim, ó. A Bíblia está dizendo assim, ó, com a certeza de que esta mensagem, diga comigo, é a verdade. E Jesus disse em um dos evangelhos
eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Sabe o que Paulo está falando para os irmãos de Tessalônica? Ele está dizendo assim, ó: pois temos anunciado o Evangelho a vocês, não somente com palavras, quer dizer, não é apenas uma história, não é apenas um livro de regras, não é apenas um manual, não é apenas coisas que aconteceram que eu estou contando para vocês, não, mas também com poder. Ele está dizendo, é um Evangelho com poder, com o Espírito Santo e mais, com uma certeza, a certeza de que esta mensagem é a verdade. Quer dizer, esta mensagem é Cristo anunciado a vocês. Deus está dizendo isso para mim e para você hoje, que a palavra do Evangelho é a mensagem de Cristo. Não é a mensagem de Cristo, é Cristo anunciado. A mensagem do Evangelho é o próprio Jesus sendo ministrado na sua vida. Se você que está me ouvindo agora, eu quero dizer para você que Jesus está sendo ministrado na tua vida agora. Jesus está sendo ministrado na tua casa agora, meu irmão. Jesus está sendo ministrado aqui através dessa live, dessa transmissão. Não é apenas um livro com palavras, não é apenas história, não estou contando história para você, eu estou ministrando Jesus na tua vida. Você que está me ouvindo na frequência 87,9, você que está nas ondas do rádio, nesse momento agora, onde você estiver, em Povoados, você que está no Buritizinho, no Taquaral, você que está me ouvindo pela Rádio Horizonte FM, aonde você estiver, meu querido, eu quero te abraçar e te abençoar nesse momento agora. Porque Jesus está sendo ministrado na tua vida. Jesus está sendo ministrado aí onde você está. Que você possa perceber a presença dEle ao seu redor. Que você possa perceber a presença de Jesus aí na tua casa, aonde você estiver. Você está pegando isso? Você está crendo isso? Você está crendo nisso que eu estou falando? Jesus está sendo ministrado. Jesus está sendo derramado na tua casa. Agora imagina comigo Jesus entrando na tua casa. Imagine os olhos de Jesus olhando para você nesse momento. Imagine Jesus aí no sofá ao seu lado, sentado junto com você, ou aonde você estiver. Jesus está sendo ministrado. Eu quero terminar esse versículo, lê-lo mais uma vez para terminar esse ponto. Pois temos anunciado o Evangelho a vocês, não somente com palavras, não, mas também com poder. Qual poder, pastor? O poder da transformação, o poder dos milagres que aconteciam naquele tempo. Mesmo os milagres que aconteciam em Tessalônica são os milagres que também vão acontecer na tua vida hoje. Os milagres que aconteceram em Tessalônica também são os milagres que vão acontecer na tua casa agora, meu irmão. Agora, se você crê, diga amém. Diga amém se você crê agora, porque esses mesmos milagres acontecerão aí na tua casa. Esses mesmos milagres virão sobre você agora. E você que está enfermo, sentindo dores de cabeça, dores no abdômen, dores no peito, dores na perna, nos pés, nas mãos, nos braços, aonde você estiver sentindo dor, você será curado agora, no nome de Jesus. Recebe essa palavra. Você estava sentindo dor? Levanta da cadeira onde você está. Aonde estava doendo? Faz o que você não podia fazer, porque você está sendo curado agora, no nome de Jesus. Porque o Evangelho de Jesus, o Evangelho de Cristo é um Evangelho de poder. E esse mesmo poder que foi ministrado pelas mãos de Jesus, que foi ministrado por Paulo em Tessalônica, também está vindo sobre a sua vida agora, aonde você estiver me ouvindo. Aleluia. Capítulo 2. O Senhor traz um ensinamento para nós, que nós devemos agradar somente a Deus e a mais ninguém. Capítulo 2, versículo 4 diz: pelo contrário, sempre falamos como Deus quer que falemos, porque Ele nos aprovou e nos deu a tarefa de anunciar o Evangelho. Veja o que o texto está dizendo. Não queremos agradar a pessoas, mas a Deus, que põe à prova as nossas intenções. O texto está dizendo, olha, pelo contrário, nós sempre falamos como Deus quer que falamos. Quer dizer, nós não falamos da forma que queremos. Eu não faço o que eu quero, eu faço o que Deus quer. E por isso o Evangelho eu falo da forma que Deus quer que eu fale. Veja o que o texto bíblico está dizendo para nós. Sempre falamos da forma que Deus quer que falamos,
porque Ele nos aprovou e nos deu a tarefa de anunciar o Evangelho. Que tarefa maravilhosa, aleluia. Não queremos agradar pessoas, não, mas a Deus que põe à prova as nossas intenções. O texto bíblico está dizendo que Deus põe à prova as nossas intenções, porque Ele deseja que agrademos somente a Ele. Quem você tem agradado nesses dias? Sabe, queridos, muitas vezes os pastores não são compreendidos, porque o pastor tem um único desejo: agradar a Deus, não as pessoas. E por esse motivo, os pastores muitas vezes ministram palavras duras, pregam mensagens pesadas, para que você de uma vez por todas possa abrir o teu coração e entender o quão pecador você é, o quão insignificante você é diante desse mundo. Palavras duras para fazer você se voltar para Deus, não para fazê-lo entristecer. Paulo disse isso também. Paulo fala para os irmãos de Corinto, ele disse assim: eu não disse palavras duras a vocês para que vocês viessem a se entristecer, não, mas eu disse palavras duras para que vocês pudessem abrir os olhos de vocês e entender os planos de Deus para a vida de vocês. De repente, você precisa ouvir sim, uma mensagem dura, uma mensagem forte, pesada, um chacoalhar de Deus, para você acordar. Deus está chamando você para agradá-lo, e não para agradar pessoas. Quantos de nós muitas vezes deixamos as coisas de Deus por causa de pessoas? Quantos deixam as coisas de Jesus por causa das coisas de pessoas, de homens? Por causa de atividades humanas, nós largamos as coisas sagradas de Deus. Por causa de atividades humanas, nós deixamos de fazer aquilo que agrada o coração do Senhor. E Paulo está nos ensinando, no capítulo 2, basicamente, todo o capítulo 2 fala de agradar a Deus. Basicamente fala disso. Eu quero que você nesse momento reflita sobre isso. Dê uma nota a você de 1 a 10. Numa nota de 1 a 10, o quanto você tem agradado a Deus? Se eu pedir para você botar sua nota aqui nos comentários, será que você vai ter uma nota 10? Sabe, querido, reflita sobre isso. O quanto você tem agradado a Deus. O quanto você tem agradado a Jesus. O quanto você tem agradado ao Senhor. O texto continua ainda, dizendo no versículo 9, capítulo 2, 9 diz: irmãos, vocês com certeza lembram de como trabalhamos e lutamos para ganhar o nosso sustento. Trabalhamos de dia e de noite, a fim de não sermos uma carga para vocês, enquanto anunciávamos a vocês a boa notícia que vem de Deus. Paulo está dizendo aqui, irmãos, para você não ser um peso para as pessoas. E Paulo está falando assim: nós trabalhávamos de dia e de noite. Olha o texto dizendo assim, ó, nós trabalhamos e lutamos para ganhar o nosso sustento. Trabalhávamos de dia e de noite a fim de não sermos uma carga para vocês, enquanto anunciávamos a vocês a boa notícia que vem de Deus. Muitas pessoas têm sido um peso para as outras pessoas. Você que tem sido um peso para sua mãe hoje, muda de vida, meu irmão. Você que tem sido um peso para o seu pai, um peso para a sua família, um peso para as pessoas ao seu redor, é tempo de mudar de vida. É tempo de somar na vida das pessoas. O tempo que estamos vivendo agora não é um tempo de ser peso na vida de ninguém. É um tempo de somar na vida das pessoas. Eu sou pastor aqui em Orizona há 3 anos, mas eu sou pastor ordenado há 12 anos. E eu dirigi igrejas em Goiânia. Eu dirigi uma igreja em Goiânia, abençoadíssimo. Depois me mudei para cá e graças a Deus, eu estou feliz em Orizona, satisfeito com os meus irmãos aqui. Mas quando eu cheguei em Orizona, a primeira coisa que eu fiz foi procurar um trabalho para fazer, porque eu não posso ser peso para os meus irmãos. Você consegue compreender isso? Paulo está dizendo a mesma coisa. Paulo está falando assim, ó, irmãos, vocês com certeza lembram do nosso
lembram de como trabalhamos e lutamos para ganhar o nosso sustento. Olha ele dizendo assim, trabalhávamos de dia e de noite, a fim de não sermos uma carga para vocês, enquanto anunciávamos a vocês a boa notícia que vem de Deus. É o que a palavra está dizendo. Paulo disse, eu fiz de tudo para não ser peso para você. Deus está chamando você, Deus vai chamar sua atenção agora, para você parar de ser peso, aonde você está. Comece a se tornar alguém que soma na vida das pessoas. Comece a se tornar alguém que seja positivo para a vida das pessoas. Uma palavra que você libera errada faz de você um peso para alguém. Capítulo 3, vamos lá. Estamos caminhando para o fim, vamos lá. Capítulo 3, versículo 5, fala de vigiar para não ser tentado. Versículo 5 diz, por isso, não pude aguentar mais sem ter notícias de vocês e enviei Timóteo para saber como vai a fé que vocês têm. É que eu tinha medo de que o diabo os tivesse tentado de tal modo que todo o nosso trabalho tivesse ficado inútil. Paulo fala que teve medo de que o diabo pudesse ter tentado os irmãos de Tessalônica, de modo que todo o trabalho que foi feito pudesse ter ficado inútil. Preste atenção, nos dias de hoje, o inimigo está furioso, e ele quer tentar você, ao ponto de você perder a sua fé. Muitos, nesta pandemia, se afastaram da presença do Senhor, se deixaram tentar pela presença do Senhor. Alguns nem estão aqui na live agora, porque se afastaram, porque estão sendo tentados por Satanás e não conseguem se permanecer firme com Jesus. Eu quero que você entenda isso. Eu quero que você aprenda a vigiar, porque o inimigo está furioso e tudo que ele quer é acabar com você. Olha o que Paulo está dizendo, irmãos. É que eu tinha medo de que o diabo os tivesse tentado de tal modo que todo o nosso trabalho tivesse ficado inútil. Todo o trabalho que foi feito na vida daqueles irmãos de evangelização, de cuidado. E é isso que acontece conosco hoje. A gente cuida, a gente ajuda, a gente ora, a gente aconselha, e uma tentação estraga tudo. Eu quero chamar você para vigiar, quero chamar você para ficar atento, quero chamar você para se posicionar na presença de Deus, se posicionar na presença do Senhor, de forma que você possa permanecer. Esta é a palavra. De forma que você possa permanecer em Deus. Aleluia. Você está entendendo o que eu estou falando? Vigia. Não deixe que o inimigo roube a sua fé. Não deixe que o inimigo roube tudo aquilo que Deus está construindo na tua vida. Não deixe que essas coisas aconteçam, porque Deus tem muitas coisas para fazer. Aleluia. Capítulo 4. Nós vamos agora falar algumas coisas no capítulo 4. 1 Tessalonicenses tem 5 capítulos, já estamos caminhando para o fim. No capítulo 4 começa dizendo que você precisa se dedicar a Deus. Uma vez que você, olha só isso, que bênção, olha que como Deus está falando conosco hoje. Uma vez que você botou a tua fé em prática, uma vez que você conheceu o poder de Deus, então você começa a agradar a Deus, que está no capítulo 2. Depois disso, você entende que você não é mais um peso, mas você é alguém que soma, porque à medida que você está agradando a Deus, e tendo o conhecimento do poder dEle, e botando a tua fé em prática, você já não é mais um peso, não é verdade, irmãos? E você já começa também se fortalecer para não ser tentado, então agora você começa a dedicar totalmente a sua vida em Deus. Toda a sua vida passa a ser dedicada a Ele. Toda a sua vida. O versículo 3
do capítulo 4, Paulo chama a atenção dos irmãos de Tessalônica e diz assim: o que Deus quer de vocês é isto, que sejam completamente dedicados a Ele e que fiquem livres de toda imoralidade sexual, ou imoralidade, apenas imoralidade. Ele fala assim: que sejam completamente dedicados a Ele. É o que a Bíblia está dizendo. Que sejam completamente dedicados a Ele. É o que a palavra está dizendo. Você pode se dedicar a Jesus, irmãos. Seja mais dedicado a Deus. Seja completamente dedicado a Ele. Seja completamente, dedique os seus dias, dedique as suas manhãs, dedique o seu talento. Tantas pessoas que estão aqui me acompanhando, que são talentosas. Alguns são ministros de louvor, outros tocam instrumentos, alguns cantam, alguns fazem tantas coisas. Todos, irmãos, todos aqui têm talentos que podem ser dedicados ao Senhor. Pastor, eu não faço nenhuma dessas coisas que você faz. Mas de repente você faz bolo, sabe? Você faz tanta coisa que você pode abençoar, abençoar as pessoas. Você pode servir o Senhor de alguma forma, meu irmão. Tem gente que não canta, tá certo. Tem gente que não prega, tá certo. Tem gente que não sabe dançar, não sabe tocar nada. Eu sei, mas alguma coisa você sabe fazer. Tem uma senhora que ela não sabia fazer nada para Jesus. Ela não sabia fazer nada. O que estava acostumado a igreja fazer e as necessidades da igreja, ela não sabia. Sabe o que aconteceu? Ela sabia fazer bolo. E um dia ela comprou uma Coca-Cola. Olha a propaganda da Coca-Cola. Coca-Cola paga nós, né? Um dia ela fez um bolo, porque ela sabia fazer bolo. Ela era a melhor boleira da cidade. Ela fez o bolo, chamou todas as crianças da rua, botou a Coca-Cola e disse para as crianças assim: tá vendo esse bolo? Comam o bolo. Todas as crianças comeram o bolo. Todas elas amaram o bolo, gostaram do bolo. E ela então disse assim: vocês gostaram do bolo? As crianças: sim. O bolo é gostoso. As crianças: maravilhoso. E eu vou dizer para você, tem uma coisa muito mais gostosa que o bolo. E eles disseram: o quê? O que pode ser mais gostoso do que bolo com Coca-Cola? Ela disse: Jesus. Jesus é muito mais gostoso do que tudo isso. E aquelas crianças então começaram a conhecer a palavra de Deus e se converteram ao Senhor Jesus. Eu conheci uma pessoa em Goiânia também, que ela não sabia fazer nada. Não sabia fazer nada na igreja. A gente acha que servir a Deus, irmãos, é pegar esse microfone aqui e ficar pregando e me dá uma oportunidade, prega, canta. Não, nada disso. Sabe o que essa irmã fez? Ela sabia fazer chocolate. Sabe o que ela fez? Uma tarde do chocolate. E essa tarde com chocolate ela chamou os seus vizinhos, toda a juventude ali da sua rua, e então todos se reuniram naquele lugar e ela fez chocolate para todo mundo. E no final ela disse: tem uma coisa melhor que chocolate. O que? Jesus. Jesus é muito melhor que chocolate. E eu quero que você experimente Jesus. Com toda a alegria que você experimentou esse chocolate, eu quero que agora você experimente Jesus. Foi o que aconteceu. Sabe, queridos, aquelas crianças, aquela turma da rua foi motivada a conhecer Jesus a partir de um simples ato de amor. Você está conseguindo compreender? Eu sei que nesse momento agora, Jesus está tocando o teu coração e te dando uma ideia de como você pode se dedicar a Ele. Mas existem outras formas de se dedicar ao Senhor Jesus, como por exemplo, falando a verdade. Existem outras formas de se dedicar ao Senhor Jesus, como por exemplo, sendo fiel. Seja fiel à sua esposa, ao seu marido, aos seus filhos. Seja fiel aos seus amigos. Seja fiel nos dízimos. Seja fiel nas ofertas. Seja fiel às pessoas ao seu redor. Existem várias formas de se dedicar ao Senhor, sendo gentil, educado, sendo amável. Você pode ser uma pessoa que agrada a Deus. Você pode ser alguém que pode mudar as pessoas ao seu redor com o seu comportamento. Se dedique ao Senhor. Seja apaixonado por Jesus. Eu tive numa entrevista com o bispo André Torres, do qual eu me senti muito honrado. Ele me chamou para participar de um lance que acontece no canal dele. Todas as quintas-feiras às 11 da manhã, eu convido você para entrar no canal Bispo André Torres Oficial, só isso. André Torres Oficial lá no YouTube, para você todas as quintas às 11 da manhã, você acompanhar
a mensagem que ele tem ali. É muito, muito legal o que ele traz, ele prega, ele traz ideias, ele entrevista pessoas. E na última quinta eu fui entrevistado e ele me perguntou assim: qual o segredo para você, um princípio para você ser um pastor como você é? Mais ou menos assim. E eu disse para ele: paixão. Você tem que ser apaixonado. Apaixonado por Jesus, apaixonado pela obra, apaixonado pelo pastoreio. Irmão, sabe o que falta em você? Falta paixão. Paixão por Jesus. Eu não estou falando daquele negócio de falar assim: ah, Jesus é Deus, amém, eu amo Jesus. Não, não. Eu estou falando de ser apaixonado por Ele, ao ponto de correr atrás dEle. Eu me lembro quando eu namorava com a Sheila, eu era apaixonado e ainda sou muito apaixonado por ela. Mas eu me lembro quando eu namorava com a Sheila, teve uma vez que estava chovendo muito. Mas cara, eu era tão apaixonado que eu falava: mano, eu tenho que ver ela hoje. Eu não tinha carro, não tinha moto, eu não tinha nada. E eu vou dizer uma coisa: eu não tinha nem guarda-chuva. Olha a situação, olha a fase que eu estava passando. Eu saí de casa, botei um blusão e fui até a casa dela. Eu ia a pé, a distância era grande, era a distância do Trevo lá na saída para o Taquaral, mais ou menos, para você entender o tanto que era longe. E eu fui a pé, irmãos. Irmãos, quando eu cheguei lá, eu estava molhado. Eu cheguei para ela, eu estava molhado, encharcado. E eu posso te dizer uma coisa: não foi difícil para mim. Por que não foi difícil para mim? Porque eu estava apaixonado. Sabe por que muitas vezes nós largamos, deixamos as coisas de Deus por coisas tão pequenas? Porque falta paixão em nós. Falta ser apaixonado por Jesus. Falta você querer desesperadamente estar com Ele. Falta você querer desesperadamente adorar ao Senhor, louvar o Senhor. Sabe a canção que nós cantamos? Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Que lugar é esse? Na presença dEle. Pastor, que lugar é esse? Na presença de Jesus. Uma coisa eu vou pedir, sim, Jesus, deixa eu ficar na Tua presença todos os dias da minha vida. Aleluia. Você pode dizer isso para Ele também? Você pode falar isso para Ele? Pai, eu quero ficar na Tua presença todos os dias da minha vida. O capítulo 4 termina dizendo sobre a vinda de Jesus. No versículo 15, ele começa a dizer, de acordo, nós vamos ler até o 17 agora. De acordo com o ensinamento do Senhor, afirmamos a vocês o seguinte: olha só, nós, os que estivermos vivos no dia da vinda do Senhor, não iremos antes daqueles que já morreram. Versículo 16: porque haverá o grito de comando e a voz do arcanjo e o som da trombeta de Deus, e então o próprio Senhor descerá. Aleluia. Fala aleluia aí, irmãos. Glória a Deus. Aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. Aleluia. Versículo 17: então nós, os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens, junto com eles, para nos encontrarmos com o Senhor no ar. E assim ficaremos para sempre com o Senhor. Esse capítulo 4 termina dizendo da vinda do Senhor. Ele pede para você se dedicar a Ele, vigiar, entregar a sua vida para Ele. Por quê, irmãos? Por que será? Para dizer para você, no final do versículo 4, e depois no capítulo 5, que o Senhor está vindo. Quando Paulo escreve a carta para os irmãos de Tessalônica, Paulo estava sabendo o que estava fazendo. Ele começa a falar com os irmãos: olha, vocês precisam entender que precisam colocar a fé em prática e que o Evangelho é o poder de Deus. Vocês precisam entender que vocês não podem ser peso e precisam vigiar diante das tentações.
Vocês precisam dedicar a Deus. Por quê? Porque Jesus está vindo. E essa é a mensagem que eu quero trazer para você também. Ele está dizendo que quando Jesus vier, aqueles que morreram crendo em Jesus ressuscitarão. Aquelas pessoas que já foram, quantos entes queridos que você teve, que já foi, que já partiu. Veja o que o texto fala, voltando para o capítulo 4, 13. Olha só, irmãos, queremos que vocês saibam a verdade a respeito dos que já morreram. Quer saber a verdade, irmãos? Então olha aqui comigo, para que não fiquem tristes como ficam aqueles que não têm esperança. Sabe o que Paulo está falando? Irmãos, eu quero que vocês saibam a verdade a respeito daqueles que já morreram. Versículo 13, capítulo 4, olha isso. Quero que vocês saibam a verdade a respeito dos que já morreram. Pastor, qual que é essa verdade? Olha o que ele fala, para que não fiquem tristes como ficam aqueles que não têm esperança. Paulo está falando assim, para que vocês não fiquem tristes. Aqueles que já morreram, eu quero que vocês saibam da verdade, para que vocês não fiquem tristes. Quer dizer, há uma possibilidade de não ficar triste quando você perder alguém? Há uma possibilidade de você não se entristecer ao perder um ente querido da tua vida, da tua casa, de você perder um ente querido, e nesses dias muitos estão perdendo pessoas estão falecendo por conta da Covid, por conta de tantas coisas. Há uma possibilidade de você não ficar triste, irmãos, e ele explica essa possibilidade, agora sim, versículo 15, de acordo com o ensinamento do Senhor. Olha só, afirmamos a vocês o seguinte: nós, os que estivermos vivos no dia da vinda do Senhor, não iremos antes daqueles que já morreram, porque haverá o grito do comando, e a voz do arcanjo, e o som da trombeta de Deus, e então o próprio Senhor descerá do céu. Aqueles que morreram crendo em Cristo, ressuscitarão primeiro. Aqueles que já morreram crendo em Jesus, não precisa se entristecer. É isso que Paulo está falando. Não precisa se entristecer. Olha, tem uma esperança aqui, ó. Eles que morreram com Cristo ressuscitarão na vinda do Senhor. E o 17 diz: então nós, os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens junto com eles, para nos encontrarmos com o Senhor no ar, e assim ficaremos para sempre com o Senhor. Aleluia. Quantos querem ficar com o Senhor? Você quer ficar para sempre com o Senhor? Você quer se encontrar com o Senhor no ar? Você quer se encontrar com Jesus? Então se dedique a Ele. É tempo de se dedicar ao Senhor. É tempo de vigilância. É tempo de buscá-lo. É tempo de botar a fé em prática e se dedicar ao Senhor. Aleluia. Últimos conselhos agora, no capítulo 5. Paulo nos chama a atenção, e já vamos encerrar agora. Capítulo 5, a partir do versículo 2 diz: pois vocês sabem muito bem, o dia do Senhor virá como um ladrão na calada da noite, quando as pessoas começarem a dizer, tudo está calmo e seguro, então é que de repente a destruição cairá sobre elas. As pessoas não poderão escapar, pois será como uma mulher que está sentindo dores de parto. Mas vocês, irmãos, não estão na escuridão, e o dia do Senhor não deverá pegá-los como um ladrão que ataca de surpresa. Sabe o que o texto está dizendo? Que a vinda do Senhor será num tempo como onde a terra, onde o mundo vai estar sofrendo dores de parto. Como que é o sofrimento de dor de parto, irmãos? Contrações de tempos em tempos. A mulher sente contrações, para. Depois ela sente contrações mais fortes, para. Depois ela sente contrações mais fortes ainda, e para, até o momento que o bebê nasce. Assim o mundo está vivendo. Nós tivemos problemas pequenos, veio surtos, pandemias, terremotos. Antes era terremoto, abalava um país. Tsunami, abalou um país apenas. Depois começou coisas mais fortes. Aí depois veio uma pandemia, abalou o mundo inteiro. A cada dia que passa as contrações são mais fortes. Mas a Bíblia está dizendo, quando as pessoas começarem a dizer, tudo está calmo e seguro, olha só, então é que de repente a destruição cairá sobre elas. Quando tudo ficar calmo, virá a destruição, virá a vinda de Jesus. E Paulo dá os últimos conselhos a partir do versículo 14. Pedimos a vocês, irmãos, que aconselhem com firmeza
os preguiçosos. Deem coragem aos tímidos, ajudem os fracos na fé e tenham paciência com todos. Tomem cuidado para que ninguém pague o mal com o mal. Pelo contrário, procurem em todas as ocasiões fazer o bem uns aos outros e também aos que não são irmãos na fé. Mais conselho de Paulo, 16, estejam sempre alegres. Paulo está falando para você ficar alegre no tempo da tribulação, está vendo? 17, orem sempre. Os conselhos de Paulo. 18, e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Levante sua mão aí e diga assim, ó, graças a Deus. Fala para Ele, fala obrigado Jesus. Fala assim, ó, Jesus, obrigado por tudo. Obrigado por tudo. Fala isso para Ele. Aleluia. Versículo 19, não atrapalhem a ação do Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo agir na tua vida, meu irmão. Deixa Ele livre. Versículo 20, não desprezem as profecias. Sabe o que é profecia? Não é o eis que te digo e te falo, não, é isso aqui, ó. Isso é profecia. A pregação do Evangelho é a profecia de hoje. Não despreze essa palavra de hoje, meu irmão. Não despreze. 21, examinem tudo, fique com o que é bom. Examine tudo, retenha o que é bom. Versículo 22, evitem todo tipo de mal. Conselhos de Paulo para você. 23, que Deus, que nos dá a paz, faça com que vocês sejam completamente dedicados a Ele. E que Ele conserve o espírito, a alma e o corpo de vocês livres de toda mancha para o dia em que vier o nosso Senhor Jesus Cristo. 24, aquele que os chama é fiel para cumprir. Você está recebendo essa mensagem? Deus está dizendo que o Deus que nos dá a paz faça com que vocês sejam completamente dedicados a Ele e que Ele conserve o espírito, a alma e o corpo de vocês livres de toda mancha para o dia em que vier o nosso Senhor Jesus. O desejo de Paulo é que você esteja limpo para a vinda do Senhor. Vamos orar. Bota a mão no teu coração. Fecha os teus olhos. Oh, Jesus. Nós entendemos, Pai. Nós entendemos. Você entendeu a mensagem? Você entendeu o que Jesus está dizendo? Você entendeu? Amém? Leva-nos, Senhor, a esta paz. Leva-nos a sermos mais dedicados. Leva-nos a sermos mais apaixonados. Sabemos que no tempo certo o Senhor virá. E toda dor vai passar. Nós sabemos, Pai. Toda dor vai passar. Não haverá mais dor nem pranto. Não haverá mais choro no dia da tua vinda, porque o Senhor nos prometeu, e em breve o Senhor voltará. Nós estamos aqui por sua causa, Jesus. Leva-nos, Pai, leva-nos, Senhor, a conhecê-lo mais. Não queremos permanecer como estamos. Não queremos permanecer como estamos, Pai. Mas queremos
estar na tua presença todos os dias da nossa vida. Cante conosco. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Eu quero ficar na tua presença. Senhor, eu oro por cada um que está conosco agora. Eu oro por cada um que está aqui, Deus, neste culto. Que a tua glória possa tocar os meus irmãos nesse momento. Que todos sejam tocados pelo teu Espírito Santo. Que todos sejam tocados por tua palavra, que é a verdade. E a verdade é Cristo. A verdade é Cristo Jesus. Que todos sejam tocados pelo Evangelho, que é o poder. Que todos sejam tocados pelo Evangelho, que é o poder de Deus ministrado. Que todos sejam tocados pelo Senhor agora. Assim como Paulo disse aos irmãos de Tessalônica, que sejamos também tocados pelo Senhor agora. Aqueles irmãos que estão em Pires do Rio, que estão em Vianópolis, aqueles irmãos que nos acompanham pela Rádio Horizonte FM, os irmãos que estão conosco na página da Luz Horizona. Eu te peço, Jesus, vem sobre nós. Vem sobre nós nesses dias. Que a tua presença venha sobre os meus irmãos. Desperta, Senhor, cada um. Desperta cada um, Deus, para as tuas verdades. Desperta cada um para fazer a sua vontade. Desperta cada um para as verdades do Senhor, para as verdades bíblicas, para a verdade da tua vinda, porque em breve o Senhor retornará e seremos todos levados e nos encontraremos com o Senhor no ar, nos encontraremos com o Senhor nos ares e viveremos uma grande festa, Deus. Viveremos uma grande festa com o Senhor. Nós clamamos: Maranata, vem Jesus. Maranata, vem Jesus. Triunfante, triunfante, triunfando sobre as autoridades, sobre os principados e potestades. Vem Jesus, vem Jesus, sobre as nuvens do céu. Nós queremos a tua presença, nós desejamos a tua vinda. A tua igreja clama por tua vinda. A tua igreja diz: Maranata, vem Jesus. Oh Senhor, cante conosco, vamos. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma
coisa vou pedir. Deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Nós adoramos aquele que faz vento aos teus anjos. Adoramos aquele que faz fogo aos seus ministros. Nós adoramos aquele que faz vento aos teus anjos. Adoramos aquele que faz fogo aos seus ministros. Somos seus ministros, não negue o seu fogo. Somos seus ministros, queremos queimar, queremos queimar. Somos seus ministros, não negue o seu fogo. Somos seus ministros, queremos queimar por ti, Jesus. Nós queremos queimar na tua presença, Pai. Nós queremos queimar na presença do Senhor. Aleluia. Aleluia. Deixa eu te abençoar. Que a graça e a paz do Senhor e a consolação do Espírito Santo seja pela tua vida. No nome de Jesus, todos digam amém. Deus abençoe.